continuando, né, as espécies tributárias, temos aí o empréstimo compulsório. Já vimos impostos, taxas, contribuições de melhoria e agora o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está aí, né, está aí instituído, né, há muito tempo, lógico que ele existe, mas foi referendado pela Constituição Federal no seu artigo 148. Você está vendo aí que existe um mandamento legal que dá, né, esse referendo, entendendo que empréstimo compulsório ele vai servir para essas duas dimensões aí apenas, não mais do que isso aí, ok? Então vamos respeitar exatamente isso que está estipulado aí na Constituição, nesse artigo 148. Então vamos ler rapidinho. A União, mediante lei complementar. Então já está dizendo que tipo de lei é. Poderá instituir empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Tá? Aí, segundo caso, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, né, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º B. Fala aí sobre os princípios constitucionais tributários, né? Esse artigo 150. O B é a anterioridade, deve ser respeitada a anterioridade, tá? Mas isso aí a gente vai falar mais à frente. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, será vinculada, haverá uma vinculação, tá certo? Esses recursos aplicados estão vinculados à despesa que gerou, tá certo? E que fundamentou a sua instituição. Então, pode ser instituído, pode, deve, ok? Mas vamos dar continuidade aqui rapidinho. Aí veja só, lembrar, só existem duas, né, possibilidades. E essas duas possibilidades estão aí, ok? Primeira possibilidade, guerra. Segunda, calamidade pública, ok? Que está no mesmo mandamento, no mesmo inciso. Vão ser consideradas despesas extraordinárias. Está vendo aí? Grife, marque na sua, né, no seu texto, ou se você está estudando pela internet, PDF, marque no seu PDF. Se você estiver estudando por Código Tributário ou pela Constituição, marque a sua Constituição, ok? Está vendo aí? Calamidade pública. Calamidade pública é despesa extraordinária. Despesa extraordinária é aquela que não está no orçamento, mas por essas questões aí de calamidade e guerra, né? Eu vou ter que abrir despesas extraordinárias. Deixarei isso para o professor de contabilidade pública, ele entende um pouco mais do que eu dessas questões de contabilidade tributária ou de contabilidade pública, né? E quando ele fala de contabilidade pública, ele vai falar sobre despesas ordinárias e extraordinárias, ok? Então ele vai explicar melhor essa diferença. Mas lembrar, quando eu estiver falando da primeira espécie de empréstimo compulsório, que é calamidade pública e guerra externa ou sua iminência, é despesa extraordinária. Quando eu estiver falando, no caso de investimento público de caráter urgente, esse, como eu vou e tenho tempo para pensar, vai ser uma receita antecipada, tá? Lógico, a receita antecipada vai ter que ter uma vinculação também com determinados tributos, vai ter que ser gerado também uma, né, um tipo de despesa, né, extraordinária. Essa receita também provavelmente é extraordinária, ok? Mas vou deixar isso aí para que o professor, tá certo, de contabilidade pública, ele explique melhor, já que ele fala de orçamento, tipos de despesa, receitas públicas, isso aí fica mais fácil ele visualizar e dar exemplos, tá certo? Mais simbólicos. Mas entendendo, quando eu estiver falando e fizer a relação exatamente da contabilidade pública com empréstimo compulsório, lembrar, o primeiro caso é despesa extraordinária, o segundo caso vai ser o que? Receita antecipada, beleza? Depois de ser instituída, tá certo? Por lei complementar, você tá vendo aí, ela é o que? Obrigatória, ok? É obrigatória. Salvo engano, a doutrina fala que o empréstimo compulsório pode, né, para que essa despesa seja, né, juntada, porque eu preciso realmente do recurso, porque eu estou em iminência de guerra, ok? O primeiro caso, pode ser de qualquer fato gerador, assim como o imposto extraordinário de guerra pode vir de qualquer fato gerador, tá certo?
qualquer um, para que eu consiga me alimentar disso daí, ok? Eu vou buscar de N tributos, porque isso é uma coisa de urgência. Provavelmente na calamidade pública e na guerra muita gente já está morrendo, ok? Se for sua eminência, eu preciso estar preparado para que alguém me venha aí invadir e venha destruir o Brasil, entendendo que o Brasil, coitado, né? O poder bélico nosso é muito fraco, né? Mas eu não vou entrar nessas polêmicas. Professor, isso já existia no CTN? Claro, tá aí, ó. O CTN de referenda também já referendava, né? Tá aí, ó. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir o quê? Empréstimos compulsórios. Então, só a União, tá certo? Guerra externa, sua eminência, calamidade pública ou por conjuntura, tem aí. Mas agora nós vamos sempre lembrar, lembre sempre, nós vamos sempre utilizar o artigo 148 da Constituição, que é o que nos interessa, entendendo que a Constituição veio, né, perpassou aí esses artigos, muitos artigos do CTN, como são antigos de 60, da década de 60, né, do século passado, e a Constituição ela é mais recente, da década de 80, praticamente 90 do século passado. Então, os artigos do CTN, alguns deles perderam suas validades e a gente acaba seguindo algumas coisas da própria Constituição, ok? Então fica fácil. Agora vamos lá, vamos ver as características para nós terminarmos esse vídeo. Esse vídeo é um pouco mais curto porque não tem muito, né, o que falar quando a gente fala de empréstimo compulsório, porque empréstimo compulsório, você está vendo aí, são coisas pequenas, minúsculas, minúcias, né? Então vamos lá, rapidinho. O empréstimo compulsório, você tem que lembrar, ele tem que ser restituído ao contribuinte, tá? Ele tem que ser restituído. Então, é um simples ingresso de recurso e depois eu preciso devolver. Existe prazo e a União tem que dizer o prazo para devolução. O último caso, eu acho que foi em 92, com Collor de Mello, que ele exatamente ele congelou as poupanças através de empréstimo compulsório, né? Foi isso que ele fez. Por isso que muita gente ficou com raiva dele, né? Através do empréstimo compulsório, ele pegou aí e tomou a poupança de muita gente. Até hoje estão discutindo isso em juízo, algumas pessoas já receberam, outras não. Foi um pagode na época, né? Foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Sua poupança ser tomada por empréstimo compulsório, mas foi isso que ele fez, tá? Aí veja só, lembrar quando é guerra e calamidade pública, a despesa é extraordinária. Quando for investimentos relevantes, tem que respeitar. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Tem que haver o respeito ao princípio da anterioridade, ok? Tem que ser respeitado. Depois a gente vai falar disso de uma forma melhor lá na frente. A gente vai tratar sobre os princípios constitucionais tributários. Mas você tem que entender que o primeiro caso não respeita o princípio, porque é uma coisa de urgência iminente. Enquanto o segundo, né, você está vendo aí, o segundo, investimentos relevantes, você está vendo aí, tem que ser respeitado, inclusive porque eu vou precisar me catalisar para executar algum tipo de investimento relevante, ok? Alguma dúvida? De boa, pronto. Lembrar disso, uma coisa que é questionadíssima na doutrina, né? As questões doutrinárias em relação ao empréstimo compulsório, uma das polêmicas que nós temos é exatamente o empréstimo compulsório, né, ser instituído por lei complementar. Lei complementar você tem que entender que é maioria absoluta, significa que o Congresso todo, tá certo, tem que estar lá para que seja instituído o empréstimo compulsório. Agora, se é uma coisa de calamidade pública e guerra, como é que nós vamos ter tempo? Né? Essa é a grande questão doutrinária. Como é que a gente vai juntar esse povo todo numa guerra já incorrendo, né? Ou algo relativo a uma iminente guerra, uma calamidade pública que a gente não pode evitar, não é? Então é uma das discussões doutrinárias. Todo mundo diz que devia ser lei ordinária mesmo, onde a maioria é simples, não precisa estar todo o Congresso lá, entendeu? Só a maioria das pessoas que compõem ou estão lá naquele momento na casa. Então é uma coisa que é questionadíssima. E lembrar que não cabe medida provisória. Outra polêmica, porque se é uma coisa eminente e o presidente da República às vezes não tem tempo, né, entendendo que quando vai ter guerra ele precisa se reunir com conselhos e aí tem que olhar os mandamentos constitucionais referentes a essa matéria, que não é muito a minha, né, a minha área de estudo, mas você está vendo aí, é outra coisa que
totalmente polêmica. Se é uma coisa de urgência, a medida provisória, nesse caso, deveria, né, fazer, porque eu não tenho tempo. Mas as polêmicas da nossa doutrina. E, por fim, lembrar que tem que ter finalidade específica. Ok? Então, galera, esse vídeo já deu, já foi. Ok? Empréstimo compulsório já foi. Vou ficar devendo a vocês agora só com as contribuições especiais, né? Aquilo que nós conhecemos muito como contribuições sociais, ok? Então, nosso próximo vídeo trataremos sobre essa parte referente aí a, né, contribuições sociais. Lembrando, tá? Para que acabei de lembrar, lembrando, mas acabei de lembrar. Lembre, só quem pode instituir empréstimo compulsório é a União. É competência exclusiva. Alguma dúvida? Não? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meus amigos, onde nós trataremos de contribuições, o quê? Especiais.